Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Hoje nós estamos aqui com o Walter, que é um grande colaborador aqui, né, com os programas da rádio, com a Casa de Eurípedes. E o Walter hoje vai trazer um tema para a gente, que tem até uma música, né? Só o amor constrói. Será que o nosso amor está construindo? O que, é que nós estamos construindo com o nosso amor? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Boa tarde, Walter. Boa tarde, meu amigo. Com muita alegria, né, que estou aqui depois de algum tempo afastado, né? E esse tema, como você diz, é de uma música mesmo. Dom Ravel, não é isso? Só o amor constrói. Por favor, plante uma flor. É, mas parece um tema assim, um tanto quanto piegas, mas isso aí é um tema bem profundo, né? E talvez um dos temas mais importantes que se possa ser debatido, né? E para mim não é um tema que não se acaba. Por mais que a gente fale disso, a gente não consegue exaurir, né, a quantidade de assuntos, né, ou de temas inerentes a esse tema. Por quê? Olha, João definiu Deus como amor. Ele falou que Deus é amor. E a gente não entende o que é Deus ainda. E se a gente procurar no livro dos Espíritos, a gente vai encontrar, né, essa informação de uma forma bem clara. A gente ainda não tem nem sentidos ainda, a gente tem que desenvolver sentidos, percepções ainda muito distantes da nossa evolução, para a gente poder compreender, começar a entender o que seja Deus. E para poder compreender esse amor, a gente tem que compreender Deus, o amor divino, né? O amor ágape, né? Como os gregos nos ensinaram. Então, é um tema muito aberto, muito leve e profundo ao mesmo tempo. Mas uma das propostas que a gente tem, eu não vou nem dizer assim que ver o amor de uma determinada ótica. Por quê? Pelo que eu entendo, Deus é absoluto, o amor também é absoluto. Existe grande distância entre as formas de amar. Distância não, várias formas de amar, né? Amizade, o amor de um pai para um filho, de uma mãe, de um irmão para o irmão, né? Mas na realidade, amor é amor. Principalmente porque somos todos irmãos. Por quê? Quem criou a gente foi Deus. Viemos de Deus. E apesar de que a gente pode ver na Terra uma relação de seres humanos, de irmãos, amigos, inimigos também, né? Tristeza. Né? De vermos tudo isso aí, na realidade nós somos iguais, somos irmãos. O espírito não procria, né? E esse tema ele é sempre necessário de ser abordado de alguma forma. Aí sim, abordagens diferentes. Aí tem sentido. Aqui nós estamos passando por um momento muito complicado, onde a gente precisa de voltar, tá certo, nossos pensamentos para criar uma psicosfera mais adequada e propícia para que os bons sentimentos e o amor ele tenha mais força, né? Que ele tenha mais presença dentro da nossa sociedade. Não precisa entrar nesses detalhes. Vamos falar só do amor, falar de coisa boa. Mas a gente está passando, eu não sei se é uma provação, eu não sei. Ou se é um sofrimento necessário, eu só sei que a gente está passando, e isso aí não tem como a gente não ver, por um momento bem distinto de nossa época, de nossa era, de nossas vidas coletivas, aonde a gente vê irmão se virando contra irmão por causa de posicionamentos ideológicos e religiosos também, né? Porque o que se vê em determinadas guerras notoriamente são guerras de princípio, por causa de princípios religiosos de cada povo, que não abrem mão, nenhum nem outro. Como é que isso vai dar?
Mas eu tenho certeza de uma coisa: o amor, ele poderia resolver tudo isso de uma forma extrema e concisa e definitiva. Mas isso aí é uma situação, é uma condição que a humanidade vai ter que alcançar, como coletividade, como sociedade. Mas a gente tem que trabalhar isso de forma individual também, não é verdade? Bom, eu já falei aqui que João diz que Deus é amor. E, é, segundo, né, os ensinamentos, né, de Mateus, Jesus pediu para que a gente amasse a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, ele falou isso, né, quando ele foi desafiado pelos autores da lei, né, que queria saber se ele tinha conhecimento das leis de Deus. Ele falou assim: olha, tudo se resume nisso: amar a Deus acima de todas as coisas. Eu pergunto a vocês que estão nos ouvindo, queridos irmãos, se alguém entende e consegue definir o que é amar a Deus. Porque eu tenho aprendido e eu tenho percebido que eu estou longe de compreender esse pedido de Jesus. Principalmente porque a cada dia eu dou um passo, ou um pequeno passo, né, na direção de Deus. Porque eu aprendi que isso é uma coisa construída dentro de nós, esse amar a Deus e amar o nosso irmão como a nós mesmos. Olha, isso também é uma coisa difícil de entender. E Jesus Cristo ainda dá mais uma empurradinha para a gente, para assim, ó, amai uns aos outros como eu vos tenho amado. Como que a gente vai amar o nosso próximo como Jesus amou a gente? Considerando que o Cristo é um ser puro, arcanjo, como diz alguns, sei lá, não importa, mas ele é um ser mais elevado, mais puro, é o espírito mais puro que já pisou nesse planeta. Não é isso que a gente tem aprendido na nossa caminhada espírita e cristã? Como que pode? Olha, se ele pediu isso para a gente, com certeza, no alto da sua sapiência e no alto da sua angelitude, ele sabia da nossa condição. Sabe ou não sabe, né? Da nossa condição. Mas se ele pediu isso para a gente, era porque era para a gente aprender com ele esse amor divino e tentar, né, trabalhar nas nossas vidas para conseguirmos fazer isso. E Jesus ainda dá mais umas colheres de chá para a gente aí, nessa caminhada toda. Né? Como é que a gente vai trabalhar o amor dentro da gente? Olha, vocês já pensaram naquilo que Jesus nos passou, que era para a gente perdoar o nosso próximo? Difícil também, né? Não julgar. Olha, às vezes não, até com uma certa frequência, a gente assiste ou fica sabendo de alguma coisa, o julgamento vem assim de uma forma instantânea na nossa mente. E ali, sem que a gente perceba, já é construído um julgamento. E muitas vezes uma condenação. E algumas vezes a gente pensa com um pouquinho de benevolência e de piedade em fazer uma oração para esse ou para aquele que a gente considera que fez uma coisa muito ruim. Né? A gente tem que prestar mais atenção nessas coisas do Cristo. Ele foi bem claro, né, quando ele fala isso, que tem hora que eu fico pensando, era amar seu próximo como a ti mesmo. Nós ainda não sabemos nem amar a nós mesmos, como é que nós podemos amar o nosso próximo? E acho interessante porque ele chama a nossa atenção para o autoconhecimento, né, que eu só vou conseguir me amar a partir do momento em que eu me conhecer. Então, é através desse autoconhecimento, porque eu me conhecendo, eu vou saber das minhas imperfeições, eu vou ver que eu não sou perfeito, como o meu próximo não é perfeito, que ele tem as imperfeições dele, eu tenho as minhas, eu vou ter que entender as deles, se eu quero que eles entendam as minhas.
Então eu falo que o Cristo, nesse sentido, né, o que ele pede, esse amor aí, é uma coisa difícil para nós, que somos ainda muito orgulhosos, né, mas não impossível. Porque a partir do momento em que você começa a ter conhecimento, né, principalmente nós espíritas, a gente começa a ter conhecimento, a gente começa a estudar, a mente da gente vai abrindo, então a gente vai, nós somos muito preconceituosos. Então a gente vai conseguindo, né, tirar alguns preconceitos para que a gente possa começar a tentar amar. Agora, o mais difícil nisso tudo que eu acho é o perdão, principalmente o auto-perdão. Porque quando você perdoa uma pessoa, né, você tem aquela desculpa, não estou perdoando ele porque ele fez isso. Mas quando é você que faz, você se perdoar é muito complicado. O Então, umbral está cheio é, de irmãos que estão lá por queridos que isso, estão porque não lá por conseguem causa se disso, que não perdoar. conseguem se Não perdoar. conseguem se perdoar. Então, eu acho que para a gente amar o próximo, primeira coisa que nós temos que fazer, o autoconhecimento e começar a trabalhar na gente o perdão. Com certeza, o perdão, tá certo, é um assunto também que não se exaure. É. Porque você perdoa uma pessoa que pisou no seu pé, é uma moleza. Uma pessoa que, às vezes, uma pessoa que dá uma fechada na gente no trânsito, a gente tem uma dificuldade de desconsiderar totalmente. Nossa, mãe, nem me fala. O cara, você está lá tranquilo, lá no seu carro, dirigindo, vendo aqueles seus devaneios lá, pensando nas coisas, lá vem um cara e dá uma buzinada do seu lado e te, puxa vida, quase que eu bati nesse cara, vai ser. Cara. Olha, uma outra colher de chá forte que Jesus nos dá para podermos trabalhar esse amor dentro de nós e que a gente consegue fazer essa avaliação de uma forma que, de uma forma assim, instantânea e precisa também. Quando ele fala assim, olha, ele não fala nem para não fazer com o outro, ele fala para você não desejar para o outro o que você não deseja para você. Olha, isso é muito forte, gente, e é muito importante. Não importa se o outro fez isso, ou fez aquilo, ou fez aquilo outro, você está querendo julgar a pessoa, já está querendo crucificar, já está querendo colocar na cadeia, e já está querendo achar que aquela pessoa não merece mais sua atenção, né, e começa a isolar aquele fulano por causa disso ou por causa daquilo. Olha, Jesus Cristo não fala para a gente fazer isso, não. Você gostaria que fizesse isso com você? Isso é um trabalho, não é difícil não. Isso aí dá para fazer. Por quê? Porque é você pensando com você. E você não te engana. Você não te engana, eu não me engano. Ninguém Nós se nos engana. conhecemos e não adianta, porque É. nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos as nossas imperfeições morais. Nós temos consciência disso. Né? Porque a nossa consciência cobra. Então não tem como. É o que eu costumo dizer sempre. A gente consegue enganar os outros, mas a Deus e a nós mesmos A gente não não tem engana, jeito. não. Não tem como, gente. A espiritualidade não tem como você enganar. Você pode dar uma de pagar uma de bonzinho na casa espírita, né? Na igreja católica, na igreja evangélica, gente, mas a espiritualidade está vendo tudo, está vendo o que você é, está te vendo. A espiritualidade está te vendo nu. Está te vendo nu. Não adianta você pôr roupa para tampar, não, porque está vendo. Isso aí é muito sério. A gente tem que ficar atento, né, o tempo todo a isso, por isso, porque não adianta. Paulo falou, foi claro, temos a todo momento, né, uma multidão de testemunhas ao nosso lado. Olha, temos uma testemunha mais importante, tem a gente mesmo, o tempo todo com a gente. Teve um palhaço, eu acho que eu já comentei isso com vocês. Teve um palhaço mesmo, a profissão dele também é palhaço, entre outras coisas que ele faz. Né? E fazer palhaçada dele é muito bom. E ele fez isso de uma forma jocosa. E ele tirou até muito riso de muitas pessoas, mas isso que ele falou é uma verdade muito grande. Ele falava assim que eu tentava fugir de mim, mas para todo lugar que eu ia, eu estava lá. Mas é isso mesmo. É engraçado, mas olha para você ver o tanto que isso é verdade. Mas é. Aí tem aqui também, tá? Às vezes a gente faz determinadas coisas
que são tão pesadas que o nosso inconsciente esconde da gente. De toda vergonha. Mas a névoa está aí. E graças a Deus a gente tem a oportunidade de reencarnar e realmente esquecer. Né? É um presente divino. Mas mesmo quando a gente está desencarnado ou está um pouco liberto da nossa matéria, a gente não lembra de muita coisa. Por quê? Porque a gente não consegue. Né? Isso tem a ver com a gente. A gente tem que procurar a nossa reforma íntima e buscar nos conhecer para podermos nos perdoar. Lembrar, só gente, eu sou filho de Deus. Né? A gente tem que dar uma colher de chá de vez em quando para a gente também. Eu sou ser humano, né? Eu sou ser Eu sou humano. humano. Né? Estou sujeito a falhas. Mas se eu falhar, eu vou ter a oportunidade de recomeçar, aprender com o meu erro. O importante é você aprender com o seu erro e seguir. O que não pode é você ficar ali ruminando aquele erro o tempo todo, cristalizado naquele erro, a sua vida não anda, E a culpa. né? E a culpa ali, né, te corroendo, e você fica ali preso naquele cristalizado naquilo ali. Então você tem que quebrar essa cristalização, seguir em frente, saber, vou tentar não errar mais. Mas se eu errar de novo, vou ter outra oportunidade. E quantas oportunidades eu precisar, eu vou ter, gente. Pois é, mas se a gente fica empurrando isso com a barriga demais da conta, com certeza, por exemplo, você nasce, eu tenho aprendido, você nasce, reencarna. Você vai ter determinadas condições para poder fazer o seu programa, a sua programação reencarnatória. Se você errar demais, de novo, eu garanto a você que vai apertando. Um exemplo, você é uma pessoa que tem determinado um vício no álcool. Olha, você vai nascer, você vai reencarnar, mas você vai carregar aquelas deficiências que você causou no seu organismo. Por exemplo, você vai nascer com o fígado meio debilitado. Danificado. Danificado, debilitar mesmo. É. Mas não é porque isso é castigo? Isso é castigo de Deus? Oh, Deus é misericordioso. Mas pensa bem, é justamente esse defeito do seu fígado, do seu corpo somático, é que vai te ajudar a superar esse seu vício. Por quê? Porque ninguém, tá certo, gosta de passar mal. Então, e tem outros exemplos também claros. Então a gente vai trazendo no nosso corpo, tá certo? E nas nossas necessidades, situações, tá certo? Lugares onde nascemos, uma variante de situações, tá certo? E de condições que a gente reencarna, que nos ajudam a nos tornarmos cada vez mais capazes, tá certo, de sermos autossuficientes para a nossa caminhada. Porque sempre teremos Jesus ao nosso lado, sempre. Sempre teremos nosso anjo da guarda. Isso aí está explicado no livro dos Espíritos, que é o anjo da guarda. Ele existe mesmo. Né? Sempre teremos mentores, tutores, amigos espirituais, que podem ser parentes ou não, mas amigos de longas datas que nos ajudam no nosso lado, no mundo espiritual. Aqui, ao nosso lado, na nossa vida de encarnado, aqui nesse plano terrestre, a gente também tem nossos amigos, aqueles que estão sempre nos apoiando, que nos dão amor e que aceitam nossos amores também. Isso é muito importante também. E amar e ser amado é muito importante, muito legal. Né? A gente tem essas oportunidades, mas à medida que a gente vai tendo essas oportunidades de facilidades e não aproveitamos essas facilidades, com certeza a gente vai ser tolhido de alguma coisa. Não é castigo, como o exemplo que nós demos há pouco, tá certo? É necessidade que a gente tem, tá certo? De nascer e renascer. É aquilo que eu sempre falo, o Walter. Se eu planto, eu tenho que colher. Então, gente, Jesus foi claro quando ele falou: a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Então, quer dizer, os meus atos, as minhas ações, quem são responsáveis por eles sou eu. Então, se eu tenho ações menos dignas, aí eu tenho que consertar. Eu não posso, né? Ele foi claro quando ele falou:
né, que ninguém sai daqui, né, enquanto não cumprir, né, o último tio. É o último tio. O último tio. Então, gente, E não tem, outra, né, ele fala, é. então não tem E jeito, outra. porque a gente, eu planto, 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 planto. Gente, ele falou, há tempo de plantar e há tempo de colher. E quando eu começar, eu plantar, eu quero plantar à vontade, com gosto. Mas eu não quero colher, gente, o que eu plantei. Isso Né? mesmo. Então, é o que eu sempre costumo dizer para as pessoas, as leis de Deus, elas são leis que elas reeducam a gente. Elas não são leis punitivas, elas são leis de reeducação, ao contrário das leis humanas que são punitivas. Né? E uma das leis que eu falo assim que por excelência, é a lei de causa e efeito, gente. Não tem jeito não. Se a sua ação for pautada no bem, maravilha. Você passou no teste, legal. Você só vai receber a colheita, só fruto bom. Mas, gente, mas se a minha ação foi pautada, né, em coisas menos dignas, menos felizes, não tem como. Eu vou ter que colher do mesmo o que eu plantei. Quer dizer, então eu vou receber. A vida vai me devolver isso aí, ó. Mas castigo não. Ela está me dando isso aí, toma. Toma para você. Agora aprende com isso aí. Vamos consertar e seguir em frente. Pois é. Olha, ô Jorge, você está falando, eu estou vendo assim, ó. Nesses últimos 5 minutos, a gente discorreu de alguma coisa que parece que não tem nada a ver com amor, É. mas tem tudo a E ver. com amor. Por exemplo, se você não é generoso ou não cultiva dentro de você, da sua alma, essa generosidade, tá certo? De amar o seu próximo, você vai ser capaz, tá certo? De não se amar também, você vai ser capaz de se maltratar, né? Você vai ser capaz de maltratar o seu próximo. E você, desta forma, você vai carregar todas essas necessidades aí evolutivas, né, que são trazidas pelas reencarnações. Todas essas incapacidades que a gente tem de trabalhar dentro de nós a aceitação do outro, de não querer para o outro que não queremos para nós, de não fazer com o outro que não fazemos com nós. Né? Às vezes, uma coisa boba, às vezes, tá certo? Mas depois vai custar muito caro para a gente. É uma dívida que você se recusa a pagar porque você acha que você não deve, ou coisa parecida. Né? Ou é um perdão que você não deu por uma ofensa boba, né? Numa hora de desatino de uma pessoa próxima que gosta muito de você e sofre muito e você se recusa a dar aquele perdão. Isso aí tudo é falta de quê? Falta de Amor. trabalhar o amor em nós. Porque eu nem vou falar que seja falta de amor. É claro que é falta de amor, mas a gente ainda não tem esse amor e não tem essa luz em nossa alma. Mas trabalhar isso, a gente tem que trabalhar. Se a gente não trabalhar por bem, a gente vai trabalhar pela Por mal. dor. Essa Com bendita dor, né? certeza. Ela que vai ensinar pra A gente, não dor tem como. ensina. É como o Chico falava, a bendita dor. E uma coisa que eu falo para nós, né? E para os ouvintes aqui. Hoje à noite, a hora que você for dormir, né? Que você fizer a sua prece, faz a sua prece. E depois pergunta para você mesmo, né? Eu me amo? Será que eu realmente me amo? Será que realmente todos os meus atos, as minhas ações estão pautados para esse amor? Porque eu vejo muito, às vezes eu fico pensando, assim, não estou aqui condenando quem faz, mas eu fico olhando as pessoas que bebem, as pessoas que fumam, as pessoas que se drogam, e a gente para e pensa, meu Deus, a pessoa está vendo os exemplos aí, o que, que acontece com as pessoas, e mesmo assim a pessoa, né, continua dominada pelo vício, continua. Até que ponto eu me amo? Né? Porque se eu me amasse realmente, antes de eu acender um cigarrinho, eu ia pensar nas consequências lá na frente, né? Antes de eu tomar o trago lá, ou ao me drogar. Mas se eu, mesmo assim, sabendo de tudo, acendo fumo, gente, se pergunte: eu me amo? Eu estou me amando? Comece a fazer isso todo dia à noite, a hora que você for deitar, que eu acho que com o tempo, a repetição,
você vai começar a entender que não, e acho que você vai querer começar a se amar. Porque a hora que você for acender aquele cigarrinho, você vai, a luzinha vai acender e falar, opa, pera lá, olha o que isso faz. Não, vou tentar ficar sem isso aqui hoje. Acho que é um passo que a gente tem para a gente poder, é isso aí. É você se perguntar se você se... Olha no espelho. Ao que você olhar no espelho ali, pergunta para você mesmo, será que eu te amo? Né? Porque lá, você está vendo você lá, né? Será que eu te amo? Você vendo você, né? Eu me amo. Eu gostaria que as pessoas tentassem fazer isso para ver, né, o que que você vai sentir. É, isso aí é um trabalho É, de reforma íntima, justamente. né? A gente meditar a respeito disso, trabalhar esses... eu não vou nem falar conceitos, não, tá É, certo? Trabalhar a capacidade que a gente tem de ver para a gente, de ver a gente mesmo, né? De olhar para dentro, né? E nos encontrar com Deus. Isso aí, para mim, é uma forma de oração, né? com certeza. E com Deus, se a gente confiando em Deus, fica muito mais fácil. Mesmo que a gente não consiga definir que seja Deus, mas a gente sente. A gente É. acredita em Deus pelo quê? Pela fé. Fé não é acreditar, não é só acreditar. Fé é confiar, Confiar. né? Confiar de forma assim, ó, É ser fiel a ele, né? inequívoca. Fidelidade, né? Isso aí, confiar em Deus assim, ó, eu confio em Deus e pronto, acabou. Deus que eu caminho pelo vale da sombra e da morte, né? Não importa. Por qualquer situação, qualquer lugar que eu tiver, se eu confiar em Deus, não terei medo nenhum, não terei medo de nada, não temerei nada. Isso é confiar em É. Deus. E quando a gente caminha, tá certo? Nesse vale de nossas sombras, a gente costuma ter alguns pesadelos acordados. E como? Né? Mas isso aí faz parte, a gente tem que trabalhar isso na gente mesmo, né? Lembrar de quem ofendemos, lembrarmos de quem esquecemos no meio do caminho, né? Ah, não tem jeito de consertar, eu vou ficar preso no remorso a vida inteira se eu ficar dizendo isso. Não, a gente não tem jeito de mudar o que foi feito ontem, não, mas a gente Mas pode consertar, né? tem que construir, tem jeito de consertar. Tem jeito de consertar. A misericórdia divina É. nos dá isso. Nos dá oportunidade para isso. E tem jeito de a gente construir um futuro diferente. É. Aprendemos com o Chico. Né? Mas só para falar da importância do amor, né, e de como que ele é tão definitivo nos seres, vamos lembrar o seguinte: o Espiritismo, trazido por Allan Kardec através da codificação, não estou falando de tudo começou, não, porque o Espiritismo sempre teve, de alguma forma. Né? As manifestações sempre houveram, sempre aconteceram. Isso. Mas o Espiritismo, né, da forma que nós aprendemos, né, foi prometido por Jesus, que prometeu o Consolador, né? Que nos prometeu o Paráclito. E que, se a gente seguisse, tá certo, os seus ensinamentos e o amasse, que ele rogaria ao Pai que nos enviaria. E ele mandou. E quando a gente pega o terceiro livro da codificação, que é o Evangelho, na sua introdução, está escrito lá que toda codificação espírita ela é baseada nas leis morais do Cristo. Né? Isso aí também foi bem definido por Allan Kardec. Quem estuda o Espiritismo vai perceber isso claramente. Agora, lá nas instruções dos Espíritos, esses textos maravilhosos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que chama Instruções dos Espíritos. Você pode ler que você vai ter uma coisa muito boa para poder se aprender. Você pode ler muitas vezes. Né? Lá no capítulo 11, está falando sobre a lei do amor. Ele começa falando assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Gente, isso é muito profundo. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Quer dizer, a gente ama de acordo com a nossa capacidade. Né? Nós saímos lá dos instintos, até ter nossas percepções, né, nossos sentimentos, nossas escolhas, né, e conseguimos amar. Já é um grau de evolução significativo na nossa caminhada. Né? Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações.
Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E é o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Olha, isso é o seguinte: quando a gente ama de verdade, a gente praticamente se anula. Pensa numa pessoa, meu amigo que está nos ouvindo, pensa numa pessoa que se ama muito. Geralmente está dentro da nossa família, geralmente é filho, geralmente é pai, irmão, sei lá, uma pessoa que se ama muito, ou um amor da sua vida. Pensa nisso. Você vai perceber que, não raras vezes, você praticamente se funde a esse ser. E lembrando mais ainda de São Francisco, amar do que ser amado. Por que São Francisco disse isso? Porque quando você ama, você não obriga o outro a te amar. E não tem como você fazer isso. Você pode amar muito uma pessoa que não tem aquele sentimento tão profundo e depurado e elevado por você. Quantas Com mães aí certeza. que a gente fala assim, não, mas que filho ingrato. Mas a mãe continua amando. O pai Para continua mãe, filho é amando. filho, né? Filho é filho. Né? Pode ser o que for, mas é filho. E é desse jeito que Jesus nos amava. Incondicionalmente. Amava por amar. Porque Jesus é divino. Nós somos divinos também, né? Mas falta a gente caminhar bastante ainda para poder chegar na condição de ter essa capacidade de amar. Mas a gente tem que procurar trabalhar isso dentro da gente. Né? Então, o amor, ele faz com que a gente tenha fusão. Imagine uma sociedade, tá certo? Onde as pessoas realmente se amam. Vai ter miséria? Não vai ter miséria. Vou continuar a leitura aqui, porque ela fala disso também. Como eu falei, capítulo 11, a lei do amor. Né? O amor extingue as misérias sociais. Olha, isso foi trazido para nós por Allan Kardec. Extingue mesmo. Você vai ser capaz de ter uma mesa farta sabendo que uma pessoa que se ama muito, seu filho ou sua filha está passando fome? Vai ser muito difícil de engolir. Vai ser muito difícil você sentar em paz. Você, normalmente, o que você faz? Você vai atrás daquela pessoa que você ama. Imagine se esse amor for uma coisa mais abrangente dentro da nossa sociedade. Então, uma coisa que eu acredito que a gente tem que trabalhar em nós é acentuar essas percepções em nossa alma, de amor ao próximo mesmo, de perdão, de solidariedade, de caridade. Porque a gente também tem um capítulo que nos traz essa mensagem. Fora da caridade, Não há não há salvação. salvação. Por quê? Olha, Jesus ele foi bem contundente quando ele falou assim: quando você dá de comer a um pequenino, ou dá de vestir, É a mim que você está dando, é a né? mim que você está dando. Quando você dá abrigo, tudo isso Jesus falou. Né? E depois de listar várias formas de você ser amável, caridoso com o seu próximo, ele fala assim: olha, se você não fizer isso, está te esperando, nós vamos te julgar lá no fogo do inferno. Ele é bem contundente. Né? E como é que faz? Então, por que Jesus fala isso dessa forma? Né? Fala assim: ó, você tem que ser caridoso, você tem que ser caridoso. O problema é que se a gente não trabalhar isso, a nossa sociedade vai ser sempre injusta, desigual, tá certo? O desamor sempre vai estar presente. Olha, esse planeta é um planeta de provas e expiação. A gente sabe disso. O mal prospera aqui, certo? A passos largos. Mas a gente tem que começar a trabalhar isso, porque não vai ser de graça. Não vai ter condão, varinha de condão, pá. Né? Olha, vai ter nós estamos passando por uma, como é que chama? Mudança do planeta, transição planetária. A famosa transição planetária. Tudo bem, pode ser, mas eu pergunto a você, se você tiver um filho muito querido, um pai muito querido, um irmão, um amigo, um amor da sua vida, né, que se perdeu pelos caminhos mais espinhentos da sua evolução, você gostaria que ele fosse levado lá para
Quiron, sei lá, um outro planeta muito atrasado, você ia querer se afastar dessa alma? Desse ser que você ama? Muito Então, difícil. isso aí é muito complicado, a gente fica torcendo, não, vai ter que ter essa separação, vai ter separação, os espíritos muito ruins vai ter que ir embora mesmo. Olha, deixa isso aí para Deus, isso é um problema de Jesus, de Ismael e de Deus. E Aliás, eles é que tem que Ismael resolver primeiro, isso, né? eles que têm que resolver isso. A gente tem que amar, na medida do que nos é colocado nas nossas vidas. Nós temos que Né? entender o nosso papel, né? Entender nosso papel. Nós somos criatura, não somos criadores. Somos co-criadores, né? Mas a decisão final é dele, não é nossa, não. A gente tem que aceitar isso. Tem que aceitar a decisão final. Eu tô com um problema seríssimo de uma amiga que perdeu o irmão. Nossa, mas ela tá numa revolta com Deus, ela tá com revolta com tudo, ela perdeu a fé. E a gente tenta conversar, eu falei com ela outro dia, falou, ó, agora não adianta. Você está revoltada, você está com raiva. Só daqui a algum tempo que você vai começar a entender. Falei, só posso te falar uma coisa. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. É triste, é dolorido, dói, é ruim. Mas, gente, infelizmente, todos nós, meus amigos, né? Falar para vocês, o que estão nos ouvindo, você que me ouve agora, você tem prazo de validade. E o dia que a sua validade terminar, você vai ter que voltar para o plano espiritual. Castigo de Deus? Graças a Deus que é assim, né? É misericórdia divina. Misericórdia divina. É o tempo que a gente tem que estar aqui. Nós temos um tempo para permanecer aqui. Nós temos uma missão para cumprir aqui. Né? Então, vamos procurar cumprir da melhor maneira possível. Vamos procurar viver o melhor possível. E o dia que for, que alguém for, gente, vamos chorar, vamos sofrer, mas não vamos ficar só lamentando, não. Vamos dar sossego para a pessoa continuar o caminho evolutivo dela, porque senão a gente fica atrasando a evolução dos outros. Né? Olha, você falou uma coisa aí muito importante, esse negócio de ficar brigando com Deus. Olha, eu vou falar de mim, né? Porque eu não posso falar do outro, mas às vezes eu fico muito angustiado, aí eu questiono, Deus, eu não estou entendendo isso. Com a humanidade mesmo, por que tanta maldade, né? Por que, por exemplo, um pai de família, uma mãe de família, quando ela vê um filho fazendo muita besteira, ela vai lá e dá uns supapos no dito cujo, né? Põe de castigo, sei lá. Hoje em dia não pode falar em bater de jeito nenhum, né? Mas, com certeza. Mas, olha, cantinho do pensamento, sei lá. Porque nós ainda estamos no jardim de infância. Meu Deus, esse fulano não está precisando de ficar no cantinho do pensamento, não? E eu realmente estava chateado esse dia, porque eu estava percebendo as coisas assim que não estava legal. Na minha ótica. Concepção, né? Na minha concepção, né? Bem medíocre. É lógico. Né? Eu não fico chateado comigo, não. Mas eu entendo, eu me entendo. Né? Me aceitar, eu não sei. Aí eu peguei, estava conversando, aí eu peguei e comecei a pensar, não é que abrir uma página lá no computador, lá abrir uma página, origem da crucificação. Cara, eu li aquilo ali e falei assim, meu Deus do céu, por onde que a humanidade caminhou? Todo mundo acha que é em Roma. Mais de 700 anos antes de Roma já faziam essa crueldade. E talvez eu estivesse lá. A humanidade, ela caminhou por caminhos assim, ó, espinhentos, sofismo, é suave para dizer. Mas o homem já foi primitivo um tanto de fazer tantas crueldades, de abominações, né, em nome das conquistas, né? Nem da sobrevivência não era, porque eu acho que o homem nem ligava muito para isso, não. Aí eu percebi o seguinte, eu entendi quando um pregador falou assim, ó, gente, nós estamos no céu. Pô, mas com tanta coisa ruim nós estamos no céu? Estamos. Se você estudar a história da humanidade, você vai ver que a gente já adquiriu muitas luzes e que a gente tem muito que caminhar ainda, mas nós já adquirimos coisas demais.
Então, vamos aproveitar com muito amor, né, esse tempo que nós ainda nós temos aqui para viver nessa encarnação, fazer o melhor de nós e trabalhar o amor e a capacidade de amar aqueles que a gente nem conhece direito. Isso aí, obrigação é uma palavra muito pesada, tá? Mas se a gente se considera cristão, tá certo? Queremos ser discípulos do Cristo, aprendizes do Cristo, independente da sua religião, independente da sua forma de pensar, mas se a gente acredita no que Jesus falou e quer caminhar a serviço do bem, aí passa a ser uma obrigação. A gente trabalhar a capacidade de amar dentro de nós. A capacidade de trabalhar esses lances aí que Jesus falou de, olha, não vai desejar para o outro que você não quer para você, não. Por quê? Porque um dia você pode estar no lugar dele. Como é que vai ser? Não é só por causa disso. Não é por medo, não. Não é por medo, é por amor. Porque se fazer as coisas por medo, olha, a gente está tendo a oportunidade de aprender dentro do Espiritismo que Deus não é para ser temido, é para ser amado. Jesus pediu isso para a gente, no temor a Deus. O que é temor a Deus, gente? É amor a Deus. A gente já começa, já é um primeiro passo. Amar o seu próximo. Oh, gente, amar o próximo que é bacana com a gente, que nos ama também. É fácil. É uma moleza. É até gratificante. Salutar, nos dar força. Agora, vai amar aquele que na sua percepção te enche o saco todo dia, te perturba todo dia, te catuca todo dia. Vai tentar. Então, se a gente não é capaz de amar, vamos pelo menos aceitar. Com certeza. Né? Isso aí. Aceitação é tudo, né? E eu acho interessante que a gente ouve falar tanto do amor. Gente, vamos prestar atenção em Jesus? Que a gente vai entender um pouco, né? Começar a entender um pouquinho o amor. Olha como que ele viveu. Olha o que ele fez. Né? É só a gente pensar a fazer isso. Olha, a gente não pode terminar esse assunto aqui sem falar de Coríntios 13, né? De Mateus. Tem traduções, tá certo, que é diferente. Tem traduções que falam que é amor e tem traduções que falam que é caridade. Né? Mas não importa. A mensagem é maravilhosa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, se eu não tivesse caridade, tá certo? Seria como um metal que soa e como um sino que tine. Olha, meus irmãos, você pode chegar ali e fazer caridade, dar dinheiro para uma pessoa que necessita. Você pode até comprar uma casa. Mas se você fizer isso por fazer, sem ter um sentimento mais elevado nesse seu trabalho, você que distribui cesta, você que vai lá e trabalha no marmitão, né, que trabalha numa mesa pode ser chamada de desobsessão, né? Mas se você não carregar o amor dentro de você, tá certo? Para levar isso para as pessoas, essa caridade sem amor, com certeza pode fazer bem para o outro e pode até despertar amor dentro dele. Mas e na gente? Vai despertar alguma coisa? Só salientar, né, que mesmo dessa forma torta, né, pelo menos fez. Tá melhor do que aqueles que não fazem nada, né, que têm condições e não fazem nada. E esses ainda estão, né, mais miseráveis, então estão piores. Porque por mais que a gente faça, né, com interesse, que a gente faz muito isso, com interesse, mas pelo menos nós fizemos. Aquilo que nós fizemos auxiliou aquela pessoa naquele momento. É válido? É. Só que não deveria ser desse jeito. Tinha que ser de uma maneira despretensiosa. Exatamente. Com amor. Com amor. E ainda, vou pular um, porque não vai dar tempo, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Oh, gente, se não tivesse amor, aquela verdadeira caridade, né? Não faria diferença para mim. Não faria sentido, né? Não faria sentido. Então, o amor é imprescindível, né, para a nossa evolução. E só o amor constrói mesmo.
Justamente. E é só no amor que podemos Construir. O amor é a base de tudo, né? A doutrina de Jesus, a base dela é o amor, gente. As leis de Deus, a base dela é o amor. Então vamos amar mais, vamos procurar amar o máximo que a gente puder. Trabalhar isso entre a gente. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa, né? Quero agradecer aqui ao Walter a participação, né? Sempre com elucidações, sempre trazendo exemplos dentro da Bíblia, dentro dos textos bíblicos. Isso é muito bom, para que as pessoas vejam que a doutrina espírita não está a par, né? Não está a parte da Bíblia, não está a parte dos evangelhos, né? Dessa parte do Velho Testamento. Não, a doutrina espírita está dentro de todo esse contexto, ela foi tirada de todo esse contexto, né? Isso é bom para que as pessoas entendam. Walter, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Jorge. É sempre uma felicidade vir aqui. Bom, meus amigos, programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova, com reprise na terça-feira, às 23 horas. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Uma boa noite a todos, uma boa tarde àqueles que nos ouvem à tarde, né? Fiquem com Deus, até o próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência.